Bem, pessoal, agora é a segunda aula, né, a de hoje mesmo, que seria a continuidade dos slides que eu dei para vocês, tá? Então, hoje, como eu falei, nós vamos estender aí bastante aí o nosso tempo, tá? Que é para justamente eu repor a aula da semana passada. Bem, hoje nós vamos falar sobre as doenças que mais acometem os homens. Na aula passada falamos muita coisa, né? Nós demos muita introdução. Mas hoje nessa parte agora, vamos falar bem mais sobre as doenças, tá? E continuando nos slides que eu enviei para vocês. Então, sobre as doenças, vamos começar a falar sobre a andropausa. O que é a andropausa, né? Ela, a partir dos 40, a produção de hormônios pelos testículos está em 1% anualmente. Com o passar do tempo, essa queda ela pode provocar sintomas. E os mais frequentes é perda do desejo sexual, disfunção erétil, fadiga, cansaço, irritabilidade, depressão, falta de ânimo, né? E a andropausa, ela acontece e fica mais exacerbada em alguns homens do que outros. Assim como nas mulheres tem a menopausa, os homens têm a andropausa. Então, o que é importante? É importante que o homem procure um urologista, que faça exames para ver os seus níveis de testosterona, os seus níveis hormonais, né? Que faça reposição. E hoje já existem clínicas específicas para disfunção erétil, né? Porque não é só a questão biológica, patológica. Biológica por conta da andropausa, né? Mas ela envolve também alguns pontos emocionais, quando a gente fala de disfunção erétil. Então, há homens em que eles têm a dificuldade, né? E muitas vezes eles não conseguem conviver com essa situação. Além disso, existe o fator emocional, que faz com que eles tenham mais problemas com esta situação, e problemas emocionais mesmo, que podem levar a uma depressão também. Então, precisamos entender que a andropausa ela faz parte, né, dessa questão masculina, mas que ela pode ser orientada. A gente pode fazer numa sala de espera, né, num consultório, numa CIPAT, falar sobre isso. Bem? Outra situação é a incontinência urinária, tá? Ela é caracterizada pela perda involuntária de urina, no qual existe aí um relaxamento muscular, até por conta pode ser hormonal, mas também pode ser pela idade, né? Pode ser por uma infecção, tá? E a causa mais importante, né, é em idosos, que acontece essa incontinência urinária, tá? Não que em alguns homens mais jovens não aconteça, acontece, porém num percentual mínimo. Então, ele é mais caracterizada no idoso, né? Por conta de quê, né? De redução
da elasticidade, né, do tecido da bexiga, tá? Mas ela também, essa incontinência, ela pode ocorrer, às vezes, por conta de uma cirurgia. Às vezes, na retirada de um câncer de próstata, por exemplo, uma prostatectomia, isso pode acontecer. Um aumento dessa próstata pode ser de forma benigna ou maligna, né? Mas pode acontecer. No caso de ter uma lesão do nervo, né, que faz o controle do esfíncter da uretra e causar essa incontinência. Bem, então é algo comum que acontece também na vida do homem, que pode ser na vida mais adulta, no idoso. Hoje nós temos tipo uma fralda, né, que o idoso ele pode utilizar, o homem pode utilizar, né, que ele pode ter uma vida normal, né, colocar na calça e trabalhar, isso pode acontecer. Desde orientações, porque a incontinência urinária, ela acontece porque eu tenho ali a urina repleta, a bexiga repleta, desculpa. Então, a partir do momento em que eu começo a entender o corpo, quer dizer, que esse homem começa a entender o corpo, ele vai entender que se ele precisa ir num banco, por exemplo, ele, umas 3 horas antes, ele vai reduzir a sua ingesta hídrica, para que tenha uma redução desse processo de eliminação de diurese, por exemplo, né? Então, a incontinência, ela existe, mas eu posso educar este meu processo, tá? E acontece com os homens, a maioria idosos. Outra causa também, né, que tem, são as doenças cardiovasculares, né? Todos nós sabemos, vocês já viram em clínica médica, né? Algumas coisas aqui nós já vimos até em outras disciplinas, anatomia, fisiologia, mas por isso que eu estou só recapitulando, tá, gente? Então, nós temos as doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares, elas são responsáveis por 29,4% de todas as mortes registradas no país, tá? E elas acometem, tá? E afetam homens, né? Afetam homens principalmente, mais homens do que mulheres, tá? E nessas doenças, elas têm, no caso principal, são os infartos, é a síndrome coronariana aguda, que é o nome atual, ou infarto agudo do miocárdio. Eu tenho isquemias, acidente vascular cerebral, isquêmico, e também eu tenho as anginas, tá? Mas a principal característica da doença cardiovascular, ela é causada por quê? Por placa de ateroma ou aterosclerose, que é o quê? São acúmulos de placas de gordura ao longo do leito vascular, aonde eu tenho essa passagem de sangue, tá? E é lógico que eu posso prevenir essas doenças cardiovasculares? Sim, eu posso. E eu posso minimizar? Também posso minimizar, tá? E vocês podem verificar, né, aqui no caso, no slide que eu estou mostrando aí para vocês, né, do coração, que eu tenho bloqueios por conta dessas placas. Eu tenho bloqueio aí de 99% e até um bloqueio de 30%, né? Então, o que vai
definir a gravidade dessa minha isquemia, de probabilidade de infarto, né? É justamente esses bloqueios. Então, se eu tenho um bloqueio de 30%, por exemplo, como está aí na figura, eu tenho uma chance de eu ter uma vida regrada. Ao passo que, quando eu tenho um bloqueio até de 99%, eu tenho caos instalado. Eu posso ter aí, por conta disso, uma obstrução, uma isquemia daquela região, né, do coração, por exemplo, cardíaca, e levar a um infarto, tá? E começando até por uma angina, que a angina é justamente essa carga de trabalho que essa artéria tem, né, de irrigar aquele leito ali, aquele tecido, aquela área, aquela região. Então, por isso que causa dor. Então, aí eu tenho a angina. Então, de acordo com esse bloqueio, eu tenho a minha doença cardiovascular e eu tenho aí o meu comprometimento, né? Então, também é uma das doenças que acometem os homens. E eu posso prevenir? Podemos com certeza instruir esse homem a ter o quê? Uma vida mais saudável, eu dar uma qualidade de vida melhor. De que forma? Melhorando a minha alimentação, diminuindo o meu sedentarismo, exames periódicos, né? Ter exercício físico, horas de sono, jornada de trabalho menos exaustiva, porque muitos homens, às vezes, saem do seu trabalho, ainda vai trabalhar como pedreiro, finais de semana, e assim vai. Tá? Então, eu preciso melhorar essa qualidade de vida. Melhorando, eu reduzo as minhas placas de ateroma, reduzo a minha arteriosclerose, reduzo o aparecimento de placas ao longo do meu leito vascular, tá? Então, essa também é uma das doenças. Outra doença que estou mostrando aí no slide, que vocês podem ver, é a varicocele. O que é a varicocele, gente? É um processo de dilatação das veias do testículo, tá? Ela é semelhante até com aquelas veias que ocorrem, aquelas varizes que tem nas pernas, geralmente das mulheres, mas homem também tem, tá? Varize, que ocorre nos membros inferiores, ocorre também no testículo, tá? E aí ela causa dor e até infertilidade. E geralmente o tratamento é um tratamento cirúrgico, tá? Aí na figura vocês podem ver. E, gente, o homem fala que tem muita dor, né? Que ele sente muita dor, tá? Outra situação é a impotência sexual, tá? A impotência sexual, ela é a presença do desejo sexual sem a correspondente ereção do pênis, tá? E o motivo, né, é de grande preocupação, inclusive dos homens, tá? E são diversas as causas da impotência sexual, tá? Ela pode ser por problemas hormonais, neurológicos, vasculares, tá? Mas na maioria das vezes é de ordem psicológica, tá? O alcoolismo e o fumo e o uso de drogas também interferem na impotência sexual, tá? Então, trabalhar na cabeça desse homem que muitas das vezes a impotência
ela está relacionada a algum problema hormonal, mas também está relacionado a um problema neurológico e a um problema psicológico. E muitas vezes mais psicológico do que biológico. E aí é que causa, como já falamos anteriormente, na questão da depressão. E em alguns casos, levando até a um suicídio, acreditem. Tá? E é o que leva também a questão até psicologicamente falando, né? A separações, né? A companheira. Então, são várias questões que envolvem a impotência sexual. Tá? Até as questões não, biológicas, até questões de relacionamento mesmo. Tá? Outra citação, a orquiepidemite. O que é isso? Orquiepidemite, tá? É uma inflamação do testículo e do epidídimo, que é o conduto que está ligado ao testículo. Lembrando, né, que não é varicocele, tá? É uma inflamação do testículo, não é uma varize. Pode ser causado por agentes infecciosos, uma bactéria, mas também pode ser causado por traumatismo. Jogo de bola, levar bolada, andar de bicicleta também, né? Se bem que hoje nós temos vários tipos de assentos, vários tipos de bicicleta para corrida, para trabalhar, né? Isso já facilita um pouco. Porém, pode ocorrer, né, essa inflamação por conta do uso da bicicleta, tá? Também pode ocorrer por uma complicação da parotidite, famosa cachumba, que é um vírus que ele se instala na glândula salivar, mas pode se alocar no testículo. Vocês sabiam? E por quê? Alguém aí pode responder por quê? Tá? Vamos pensar, depois vocês me respondem. Além disso, né, é uma inflamação local, mas que também pode causar infertilidade. Ok? Então, essas são algumas doenças que podem acometer o homem. Mais à frente ainda vamos falar de outras, tá? Mas, entrando agora, né, ainda continuando aí nos slides, a ginecomastia ou a lipomastia, tá? Então, são duas complicações que acontecem no homem, ginecomastia ou lipomastia, tá? E aí no slide, né, que eu estou mostrando, eu tenho a figura de corte lateral de duas mamas, que é o tecido mamário normal, onde vocês têm aí a gordura, o tecido de gordura, tecido lipídico, o músculo, né, o tecido, a parte interna, e quando eu tenho a ginecomastia, que é o aumento desta gordura, tá? Então, eu não tenho na ginecomastia o aumento do tecido muscular, mas eu tenho um aumento do tecido gorduroso, tá? E aí eu tenho a ginecomastia tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4, como está aí na figura, tá? Então, eu tenho a ginecomastia bilateral, unilateral, tá?
eu tenho ela por completo, eu posso ter ambas ginecomastia das mamas, porém uma em maior intensidade do que a outra, né? Por exemplo, a mama da esquerda ser maior do que a direita, né? E aí eu tenho os tipos, bem? E geralmente a ginecomastia, ela é cirúrgica, a correção, tá? E aí eu tenho também o slide mostrando o antes da ginecomastia e o após, com a cirurgia, bem? Então aí eu tenho a ginecomastia ou a lipomastia, que é cirúrgica. A próxima doença, né, é o câncer de mama masculino. Aí a gente fala muito do outubro rosa, fala muito no caso da mulher, né? Se preocupa muito no autoexame, mas as pessoas não falam do câncer de mama masculino. E lembram de falar sequer no Novembro Azul, que é o mês do homem, tá? Mas ele é muito mais comum do que você pensa, né? E a cura do câncer de mama masculino é idêntico ao da mulher. É tão simples. Mas o que acontece? O homem não tem a autoavaliação, o autoexame. Ele não está acostumado a fazer o autoexame. E o autoexame é o mesmo da mulher. Se olhando no espelho, vendo tamanhos, vendo o mamilo se sai secreção ou não, né? Verificar tamanho de mama, dor, tá? Então, câncer de mama masculino tem cura? Tem, mas começa com a atitude. E olha que é bem mais simples o autoexame, a detecção, do que na mulher, né? Então, eu tenho a prevenção, lógico, o autoexame, e aí detectei, eu tenho exames de imagem que fazem o diagnóstico, eu tenho, no caso, a cirurgia e o tratamento, que vai desde a quimioterapia, radioterapia, cirurgia, com acompanhamento, tá? Aí na foto seguinte, na imagem seguinte, tem até o homem segurando o celular, que é a sua imagem, mostrando uma nodulação irregular, né, que causa aí o câncer, uma neoplasia. E uma curiosidade para vocês: a maioria dos homens e mulheres também que tem mamilo invertido tem uma forte probabilidade a aquisição, a adquirir câncer de mama. Sabia? Essa aí é um fato, tá? E uma das complicações, mostrando ainda aí a figura que vocês estão vendo aí de um homem com câncer de mama, né? Também eu tenho metástase. Então, câncer de mama também pode ter uma metástase. A maior parte do câncer de mama masculino, a metástase é nos ossos, tá? E o que pode acontecer? Fraturas patológicas por conta de câncer também, tá? Então, é uma das consequências. Ainda continuando aí nas imagens que vocês podem ir passando, né? Eu tenho aí um homem mastectomizado. É uma correção cirúrgica também, a retirada desse tumor, que vai até um esvaziamento de linfonodo axilar. Aí nessa figura, não sei se vocês veem aí, vocês conseguem observar, que tem a questão também
de uma mancha, né? Tem aí um quadrado. O que é isso? É a radioterapia. Então, o homem, ele é submetido também à radioterapia, né? Então, o tratamento é idêntico da mulher, bem? Então, câncer de mama pode ter cura, tá? Basta nós incentivarmos o homem, orientarmos o homem de como proceder, assim como nós orientamos também a mulher, tá? A hiperplasia é uma outra doença, hiperplasia benigna da próstata, o HPB, né, que é um crescimento benigno da glândula que pressiona o canal uretral. Vocês podem estar acompanhando aí na figura, né? E gera o que, inclusive? Dificuldade nas micções. Algumas vezes até impedem o transporte da urina da bexiga para o exterior, a eliminação da urina, né? Atinge os homens após os 40 anos, né? E pode ocorrer junto com o câncer, embora não tenha relação com ele. E aí os sinais e sintomas mais comuns é aquela diurese noturna, que é a nictúria. Geralmente o homem se levanta à noite para urinar. Fazer força para urinar, quer dizer, ele tem o desejo, a vontade de urinar, mas ele não consegue, então ele tem que fazer uma força, né? E também tem aquele momento que a gente chama de urgência urinária, ou seja, ele urina várias vezes e pode chegar até a incontinência urinária. Bem, então aí eu tenho uma foto, né, que eu mostro da próstata normal e uma foto da hiperplasia benigna da próstata. Então, com esse aumento da próstata, essa próstata estenosa a uretra e impede, então, a passagem da urina. Ok? Bem, acredito, né, que a gente possa dar uma parada por aqui, né? Mas vou falar mais um pouquinho, né, que é o do Novembro Azul, né? O Novembro Azul, ele foi criado justamente, né, para estimular o homem, passar a informação, né, de que existe o autocuidado, né? E é o Novembro Azul, um mês que fala sobre o câncer de próstata, tá? Mas a gente tem que lembrar que não é só ele. Câncer também de mama, tá? E o câncer de próstata, ele é o 6º tipo mais comum do mundo e o de maior incidência dos homens, tá? E geralmente ele acomete aos homens com mais de 65 anos, né? Então, o que é ideal, né? É a gente ter uma orientação, é orientar o homem, fazer grupos, né, de sala de espera, orientar sobre a prevenção do câncer, né, fazer o exame anual, fazer uma boa alimentação também, né, à base de frutas, legumes, cereais, fazer atividade física, que é importante, tá? Diminuir o peso também, e algo também que a gente tem que falar, uma das causas também de óbito é a obesidade. A maioria dos homens, eles são obesos e é complicado, né? Porque a obesidade aumenta os riscos de doenças cardiovasculares também, né? Outro também é a diabetes, que ocorre também nos homens, hipertensão, diabetes, tá? E isso é muito importante. Então, a gente precisa entender, né, que o homem precisa fazer uma consulta anual preventiva a partir dos 40 anos,
fazer o toque retal, né, no caso dos homens, porém a gente sabe que hoje a gente pode fazer exame de sangue que detecta também níveis de células cancerígenas, que é o PSA, né, que é o antígeno prostático específico, né, que a gente precisa entender, e até falar para o homem, que muitos homens não querem ir a um consultório, porque eles acham, vai fazer um toque retal. E aí a vergonha, né, o poder masculino. Fica abalado, né? Então, a gente consegue passar para ele que ele pode fazer o exame de sangue, fazer a detecção através do PSA, tá? Que aí eu vou identificar rapidamente o câncer. E também coloquei aí uma imagem de como que é feito o toque retal, né? Que através a própria anatomia, ela coloca, né, a posição da próstata bem próximo à alça intestinal, né? Então, eu consigo, através do toque retal, ver o abaulamento dessa próstata, se está aumentada, se está diminuída, né? E os sintomas mais comuns, né, do tumor, do câncer, né, é a dificuldade de urinar,